Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo ao Senhor, como sempre, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de contemplarmos a luz do sol, de vivermos, Com certeza isso é resultado da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor para com as nossas vidas. Aqui estou mais uma vez, em mais uma oportunidade, dirigido por Deus, no objetivo de trazer uma porção da palavra de Deus aos irmãos, à igreja do Senhor, e edificar a fé dos irmãos por intermédio da palavra de Deus. Conforme Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé do cristão, a fé do povo de Deus, a fé do corpo de Cristo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nesta tarde, eu gostaria aqui de edificar e produzir fé na minha, primeiramente, e na sua vida, por intermédio da palavra de Deus. Deus abençoe, missionária Ana Ramos, nossa amiga. Deus abençoe a senhora missionária grandemente, juntamente com este ministério abençoado, com este ministério abençoado, um ministério cheio da graça e da presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. A senhora sabe do carinho que eu e minha esposa temos pela senhora, o respeito, a admiração, e conte sempre conosco para somar juntamente na obra e no reino de Deus. Todos os irmãos são bem-vindos, os irmãos que sentirem no coração de entrar aqui nesta live, de interagir, de adorar a Deus juntamente comigo, Porque acima de tudo, o objetivo aqui de estar ao vivo é engrandecer a Deus, é glorificar o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Faço das palavras do apóstolo João as minhas, convém que eu diminua e que ele cresça. Nós somos apenas o vaso nas mãos do grande oleiro que é o Senhor nosso Deus. E eu quero nessa tarde aqui transmitir brevemente, aqui essas horas que antecedem a minha ida ao trabalho, hoje às 19 horas, hoje é o meu dia de trabalho, minha escala, e eu estava aqui em casa sentindo meu coração, fui tocado pelo Espírito Santo para vir aqui e compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Desde já sou grato pela interação, sou grato pelos likes, sou grato pelo incentivo, pelo carinho, pela consideração, e os irmãos podem ter certeza que a recíproca é verdadeira. Com certeza eu também tenho carinho, admiração, respeito, e sei que não sou o único vaso de Deus, Na verdade, todos somos vasos, todos somos instrumentos de Deus. O maior é Jesus Cristo, com certeza, e nós só somos alguma coisa na dependência dele, através do seu Espírito. Então eu quero deixar aqui uma breve reflexão de um texto bíblico, uma palavra conhecida nossa, uma palavra conhecida da Igreja do Senhor Jesus, o Salmo de número 23. Deus me levou ao livro dos Salmos nessa tarde. Salmos de número 23. É um salmo de autoria davídica, ou seja, um salmo de autoria de Davi. Davi foi quem escreveu os Salmos de número 23, que nos diz assim o texto sagrado: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por este texto, por esta porção da Bíblia Sagrada,
registrada aqui no livro dos Salmos, diga-se de passagem, né? Um salmo muito conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Podemos dizer um salmo popular entre os crentes do mundo todo, conhecido até mesmo por pessoas simpatizantes da fé, por pessoas não cristãs, né? Quem nunca ouviu uma pregação acerca deste salmo do número 23, quem nunca recebeu um ensino bíblico, um estudo através da narrativa do salmo do número 23. Estamos aqui diante de um salmo de autoria de Davi, um salmo escrito por Davi. E todos nós sabemos e conhecemos a origem de Davi. Conhecemos a história de Davi. A Bíblia Sagrada nos descreve a história de Davi, a origem de Davi. O Salmo de número 89, o verso 20, o próprio Deus declara acerca de Davi dizendo: eu achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Veja bem, no Salmo 89, o verso 20, o próprio Deus está declarando que Davi foi achado por ele, encontrado por ele, buscado por ele e ungido por ele. E este é o maior do privilégio que um homem pode ter, que uma mulher possa ter, é ser buscado, encontrado e ungido por Deus. Nós, eu, você, meu irmão, que está me ouvindo, fomos buscado por Deus, achado por Deus e ungido por Deus. Talvez pessoas não dão nada por ti, talvez pessoas desacreditam de você, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que nós fomos buscados por Deus, achados por Deus e ungidos por Deus. E este é o maior privilégio que podemos ter em nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, nos buscar, nos achar e nos ungir. Então, meus irmãos, é o que Jesus Cristo disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, no Salmo 89, o verso 20, Deus declara dizendo que ele achou a Davi, e que ungiu Davi com seu santo óleo. A Bíblia Sagrada fala-nos dessa unção de Davi, fala deste momento glorioso na vida de Davi. Nós sabemos, meus irmãos, que, biblicamente falando, Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira unção que Davi recebeu foi na casa do seu pai, Jessé, conforme descreve 1 Samuel capítulo 16, onde o profeta é enviado à casa de Jessé o belemita. Conhecemos a narrativa bíblica. E Davi é ungido diante de todos os seus irmãos. E a Bíblia nos diz que desde aquele dia em diante, que ele é ungido diante dos seus irmãos, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se apoderou da vida de Davi. Mas interessante, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Davi, após ter sido ungido, em 1 Samuel 16, na casa de seu pai Jessé, depois de ser ungido, depois que o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi, Davi retorna à sua função de apacentador de ovelhas, trazendo para a revelação de Deus. Ele não perde as suas origens, ele não esquece de onde saiu. Então, meus irmãos, nunca devemos perder as nossas origens, nunca devemos esquecer de onde saímos, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos arrancou, porque se não fosse Deus nos achar, nos encontrar, nos ungir, nós não seríamos nada, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos desamparados, mas glória a Deus, toda honra e glória e louvor ao nome do Senhor, que nos achou, nos encontrou, nos ungiu e nos transformou em um vaso de valor. Davi é ungido, retorna à sua função de apacentador de ovelhas. Então a primeira unção de Davi é na casa do seu pai, Jessé. A segunda unção de Davi em Hebrom. E a terceira unção de Davi. Davi é aclamado rei em Judá, diante de todos. São essas as 3 unções de Davi. Na casa do pai, em Hebrom e em Jerusalém, aonde ele é aclamado rei e toma posse do trono na terra de Israel. Então Davi, meus irmãos, é levantado por Deus de uma forma poderosa. Deus o toma nas suas mãos como uma caneta, e Davi é usado por Deus
para escrever salmos, poesias, melodias que exaltam, engrandecem e glorificam a majestade divina. O livro dos Salmos está entre os livros poéticos. São poemas em que o salmista declama para Deus, o Criador, o Senhor. Se você for olhar o livro dos Salmos, você vai ver que houveram vários salmistas. Não apenas Davi foi salmista, mas houveram outros salmistas. Mas se você analisar na sua casa pausadamente, detalhadamente, o livro dos Salmos, e você buscar a autoria dos Salmos, você vai ver que a maioria dos Salmos foram escritos por Davi. Glória a Deus, Mano Max. Deus te abençoe, meu amigo. Mano Jackson, desculpa. Mano Jackson. Esses dias na outra live, Mano Max estava aqui também. Que Deus te abençoe, Mano Jackson. Glória a Deus que fomos achados por Deus. O Senhor te achou, meu amigo. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu. Tu é vaso de honra, meu irmão. Tu é escolhido do Senhor. E a Bíblia diz então que a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Nós estamos aqui diante do Salmo 23, o Salmo do Senhor. E eu quero compartilhar aqui, meus irmãos, dentro do contexto do Salmo de número 23, algumas coisas que não nos faltarão. Algumas coisas que não faltarão ao povo de Deus. Vamos aí para somar na obra e no reino de Deus. Então, meus irmãos, Davi, baseado na sua experiência, na sua atividade, na sua tarefa diária, de cuidar, apacentar e resguardar ovelhas, Davi, meus irmãos, se utiliza de uma linguagem que nós chamamos de metáfora, aonde o sentido literal da palavra, o sentido real da palavra, é substituído, é tirado de cena e é colocado em seu lugar um sentido representativo. É o que nós chamamos de sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal da palavra. O sentido conotativo é o sentido figurado da palavra. Então, Davi se utiliza de uma metáfora. E ele substitui o sentido real da palavra por um sentido representativo, onde ele coloca a Deus como sendo o pastor, as ovelhas como sendo a igreja, o seu rebanho, o seu povo, nós, eu e você. Somos ovelhas do pasto do sumo pastor, do Senhor Jesus Cristo. Então Davi aqui está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. É esse o nosso objetivo missionário. Produzir edificação através da palavra do Senhor. É a palavra de Deus que produz fé na nossa vida, que fortalece as nossas vidas. Eu creio que neste momento Deus está revigorando as nossas forças por intermédio da sua palavra, que é a bússola que nos levará aos céus. Então aqui, Davi, se utilizando desta linguagem metafórica, ele está dizendo que Deus é o pastor, a igreja é o rebanho, as ovelhas, nós, que estamos sob os cuidados do Senhor, do Supremo Pastor. Então eu quero dizer aqui, Davi inicia no verso de número 1 dizendo: o Senhor, artigo definido, o Senhor. Ele está se referindo ao Senhor dos Senhores. Ele está se referindo a Yahvé, o Senhor, o Criador, que criou os céus e a terra, que chamou à existência todas as coisas através do seu poder sobrenatural, pré-existente. Ele trouxe à existência este grande e poderoso universo. E convém dizer aqui que antes dele nada existiu e depois dele nada existirá. Deus é eterno, pré-existente, incriado, sempre existiu e sempre existirá. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor ao seu eterno e poderoso nome. Então, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Senhor com artigo definido, o. E Senhor com S maiúsculo. Ele não está se referindo a mim. Ele não está se referindo a nenhum senhor mortal, terreno e humano. Ele está falando do Senhor dos senhores, do Criador dos céus e da terra, do Senhor do Salmo 121, onde o salmista declara: o meu socorro, a minha ajuda,
o meu amparo vem do Senhor, com S maiúsculo, que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima dos homens, aquele que está acima dos reis, dos príncipes, aquele que está acima de tudo e de todos. E Davi está dizendo: Ele é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem proveu o meu sustento, é Ele quem me proveu o alimento, é Ele, a minha vida está sob os seus cuidados, é Ele quem tem me guardado, é Ele quem cuida de mim. Então, meus irmãos, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, do grande e poderoso universo, é Ele quem cuida de ti, da tua família, dos teus filhos, da tua saúde, é Ele quem cuida de mim. Nós estamos, Igreja do Senhor, em boas mãos. Deus abençoe pastor Edson, meu grande amigo. Deus abençoe o senhor, pastor Edson. Você dá muita graça, muita unção, o Senhor, a sua família, o seu ministério. Que Deus prospere cada vez mais a sua vida. Conte sempre comigo. Qualquer coisa, prende o grito aí, meu nobre. Estamos aí para servir a Igreja do Senhor. Então aqui, meus irmãos, Davi está dizendo, primeiro ele afirma, primeiro ele declara com toda a convicção que a sua vida está nas mãos do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o doador da vida, aquele que é incriado, aquele que é pré-existente, aquele que pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que não é como se já existisse. Davi declara então primeiro dizendo que a sua vida está sob os cuidados dele, na dependência dele. Aí depois Davi afirma e vai dizer, portanto, nada me faltará. Primeiro ele declara, o Senhor é o meu pastor. A minha vida está sob os cuidados dele. A minha vida está na dependência dele. Eu só vivo por meio dele. Eu só estou de pé por causa dele. Eu só me movo através dele. Aí depois ele afirma dizendo, por esta razão, por eu estar sob os cuidados dele, na dependência dele, por ele cuidar de mim, eu tenho certeza que nada me faltará. Então, meus irmãos, esta tarde, nada faltará, somente para aquele que vive na dependência e sob os cuidados do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Somente a este nada faltará. Somente este está seguro, resguardado e pode ficar tranquilo e sossegado, porque se a nossa vida, meus irmãos, está sob os cuidados e a dependência do Senhor, deste ser supremo, incriado, pré-existente, que tudo pode, nós podemos ficar tranquilos e descansados. Deus abençoe a irmã Tânia Celestino. Obrigado por entrar na live, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora missionária, com muita graça, com muita essência dos céus, sua família, sua casa, seu ministério. Deus abençoe. Então, primeiramente, Davi declara, o Senhor, artigo definido. Não é qualquer Senhor. Não é Senhor com S minúsculo. Não é nenhum Senhor dessa terra que ele está se referindo. Ele está se referindo ao Senhor que está acima de tudo e de todos, aquele que é incriado, aquele que não nasceu, aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim, aquele que manda e desmanda, onde bem entende, aquele que tudo pode, que criou todas as coisas e sustenta o universo pela força do seu poder. O Senhor, Yahvé, Ele é o meu pastor, afirma o salmista Davi. Reverendo pastor Daniel Nogueira, que honra, que satisfação receber o senhor aqui, meu nobre. Grande pregador do evangelho, a quem eu muito admiro e respeito. Tenho a satisfação em dizer que sou contemporâneo do senhor, que cresci ouvindo o senhor pregar. Deus abençoe o senhor, uma satisfação enorme ter o senhor aqui. Obrigado pela interação, pelo incentivo. Deus o abençoe ricamente. Então, meus irmãos, nada nos faltará se o Senhor for o nosso pastor. Se a nossa vida estiver na dependência dele, pode ficar tranquilo, que nada nos faltará. Aí eu quero repartir com os irmãos aqui, dentro da expressão do salmista Davi, o que não vai faltar. No verso 2, na sequência, ele está dizendo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente
a águas tranquilas. A primeira coisa que não vai faltar para aquele que tem a sua vida sob os cuidados do Senhor dos Senhores, do Criador do Universo, do doador da vida, a primeira coisa que não vai faltar são pastos verdejantes e águas tranquilas, conforme descrito no verso de número 2. E dentro da revelação que Deus traz ao meu coração, o que significam águas tranquilas e pastos verdejantes? Significa, meu irmão, exatamente a provisão de Deus para o seu rebanho, para as suas ovelhas, para os seus servos, para a sua igreja. Águas tranquilas e pastos verdejantes, na revelação que Deus traz ao meu coração, representa a provisão de Deus na vida do seu povo, em todas as áreas de nossa vida: material, financeira, espiritual, ministerial. A provisão de Deus estará sempre presente na vida do seu povo, porque Ele se responsabiliza pelo seu povo. Provisão material me faz lembrar de Elias no Ribeiro de Querite. Imagina os irmãos, o corvo, ave de rapina, que não pode ver uma carniça, meus irmãos, esconde lá uma carne fresca. Mas quando Deus ordenou aquele corvo, ele levava pão e carne de dia e pão e carne à noite para o profeta de Deus no Ribeiro de Querite, porque a vida de Elias estava sob os cuidados do Senhor. E ele não morreu de fome no Ribeiro de Querite. Ele não morreu de sede no Ribeiro de Querite. Depois Deus o manda para a casa da viúva de Sarepta. Conhecemos a sequência. Ele é usado para aumentar o azeite e a farinha da viúva, e assim Deus sempre cuidando e se responsabilizando pelo seu servo. Águas tranquilas, pastos verdejantes, representam a provisão de Deus para o seu rebanho, para o seu povo, para a sua igreja, em todas as áreas: material, espiritual, ministerial. Fica tranquilo, meu irmão, que tem provisão de Deus chegando para a tua vida nessa tarde, na tua casa, na área financeira, na área espiritual, na área material, na área sentimental. Toma posse da provisão do Senhor agora, que Ele está levando até você nessa tarde, porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida do seu rebanho. Deus abençoe meu querido irmão Márcio, grande servo de Deus. Deus te abençoe, Márcio, meu contemporâneo, foi meu líder de jovens ali na Rócio, Distrito Bananeiras. Uma honra te receber aqui, irmão Márcio. Obrigado. Muito me ensinou ali, no período de liderança exercida. Aprendi muito contigo, Deus te abençoe. E é uma alegria te ter aqui junto, adorando a Deus comigo, interagindo nesta live, glorificando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que não faltará são pastos verdejantes e águas tranquilas. A provisão de Deus para o seu rebanho, para o seu povo, para a sua igreja, em todas as áreas da vida. Por isso 1 Pedro diz no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, sobre o Senhor, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, Deus, tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, esta tarde, vamos lançar a Ele toda a nossa ansiedade, porque a nossa vida está sob os cuidados dEle, e convém dizer que o cuidado dEle é infalível para com o seu povo, para com as suas ovelhas. Descansa, fica tranquilo, porque não faltará a provisão de Deus na sua vida. Glória a Deus, meus irmãos. Agora aqui na sequência, no verso de número 3, olha o que o salmista segue dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não vai faltar refrigério. Não vai faltar refrigério. Não vai faltar refrigério e direção. Veja bem o que Davi está dizendo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não vai faltar refrigério e não vai faltar direção de Deus para o seu povo. Refrigério, descanso. Quando estamos cansados das lutas, dos problemas, das dificuldades da vida,
Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E logo,